Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa de hoje, dizendo que um assessor parlamentar do governador ou do governo Elmano acompanhava na Assembleia Legislativa Cearense ontem a votação do primeiro veto do governador e concluiu, após conhecido o resultado da votação, de apenas 33 votos pela manutenção do veto, que se não fosse o apoio de 7 deputados da oposição, o veto do governador não teria sido mantido. E aí, Elmano amargaria a sua primeira grande derrota no Legislativo cearense. O assessor, constatando que o veto só foi aprovado com a ajuda de 7 deputados da oposição, concluiu que não está havendo fidelidade dos deputados aliados. Aliás, o governo não tem atendido aos deputados, embora tenha o propósito de fazê-lo após se assenhorar da situação de cada um dos parlamentares em relação às benécias do governo, após concluir que uns poucos deputados têm muito e outros muito pouco. Os deputados Fernando Santana, estadual, e Idilvan Alencar, federal, o primeiro do PT e o segundo do PDT, são os que mais detinham cargos na administração pública estadual, sobretudo na região do Cariri, onde ambos são votados. Eles, Fernando Santana e Idilvan Alencar, já perderam algumas posições e ainda vão perder bem mais, segundo esse assessor governamental, pois o governo está examinando os empregos que eles têm através das prestadoras de serviço. As prestadoras de serviço ocupam os lugares vendidos ao Estado com indicações dos parlamentares. Está começando mais uma reunião ministerial e, nesse instante, fala o presidente Lula. Vamos ouvi-lo. Já está cumprida. Falta agora a gente fazer o lançamento do programa Luz para Todos, que ainda precisamos anunciar. E me parece que o programa Água para Todos, que também falta a gente anunciar. Então, essa reunião é para que cada ministro, cada ministra vai ter 10 minutos. 8 minutos para falar e com tolerância de 2, coordenado pelo companheiro Rui, que vai avisar quando tiver 8 minutos. O que é preciso fazer? Primeiro, é muito importante que vocês digam claramente o que já foi feito. Se tiverem alguma dificuldade, digam da dificuldade. E, em segundo lugar, dizer quais são os próximos passos. Porque nós temos que lançar agora, no começo de julho, um novo programa de desenvolvimento, que, quando a Miriam falou de PAC 3, eu falei que ia mudar de nome, mas está difícil encontrar outro nome, eu acho que vai ser PAC 3 mesmo, porque é um nome que já está consolidado junto a uma parte da sociedade, já está consolidado junto a quem trabalha na área de investimento público, de construção civil. Possivelmente a gente faça de outra cor, mas faça um novo PAC. E a gente vai ter que lançar esse programa, porque vocês sabem que daqui para frente
A gente vai ser proibido de ter novas ideias. A gente vai ter que cumprir aquilo que a gente já teve capacidade de propor até agora. A única coisa que pode mudar são a criação de escolas, porque cada vez que uma pessoa pede uma escola, eu vou dizer que nós vamos fazer. Então você se prepare, Camila, deixe uma verba reservada para fazer coisas novas que não estavam previstas no seu orçamento. Aliás, ontem surgiu uma coisa interessante que eu não falei com você, mas que eu já aceitei, que é fazer uma faculdade de matemática no Rio de Janeiro, para que a gente possa, a cada Olimpíada, colocar 100 alunos premiados nessa escola de matemática, para ele virar um especialista, sabe, nesse país. Nós estamos precisando disso. A ideia é que a gente possa ter quantos alunos a gente puder colocar na faculdade. Então, vamos começar com 100, depois pode ser 200, 300, 400. Eu acho que é um sonho que a gente vai realizar para essa meninada que se esforça muito para participar das Olimpíadas da Matemática, e a grande maioria são meninos pobres de escola pública. Eu não esqueço nunca que o primeiro menino que me emocionou foi um menino que era, acho que tetraplégico, porque o pai levava ele para a escola num carrinho de pedreiro, e esse moleque ganhou a medalha de ouro de matemática. É um cearense. Isso demonstra a posição de destaque do Ceará na educação. Eu fiquei muito, sabe, abismado quando eu fiquei sabendo que 37% dos alunos do ITA são do Ceará. Então, agora já passou para 60, viu? Então, tem uma divergência boa entre a defesa e a educação. Nós vamos depois saber quanto é de verdade. Mas o que eu sei é que acima de quase 40% dos alunos são do ITA, o que é uma coisa invejável para que todos os outros estados tentem se espelhar no Ceará e que a gente tenha mais estudantes no ITA dos estados e, sobretudo, crianças vindas das escolas públicas. Então, nessa reunião aqui, nós vamos ouvir primeiro os líderes na Câmara, no Senado e no Congresso. Depois nós vamos abrir a palavra para os ministros. Cada companheiro terá, de forma mais tranquila, seus 10 minutos para falar. E, a partir daí, nós vamos, sabe, essa reunião vai demorar pelo menos umas 6 horas ou um pouco mais. Não teremos almoço. O almoço será uma comida leve, servida aqui na mesa, ninguém precisa se levantar. Enquanto um fala, os outros comem, e assim a gente vai revezando, sabe, a nossa degustação na hora do almoço. O Flávio Dino também, mas nós vamos trazer pouca comida para ele. Bem, o que eu espero, companheiros, é que essa reunião possa dar para nós, e sobretudo para os companheiros da Casa Civil, o Rui e a turma que trabalha com ele, que recebe os projetos, que tentam estabelecer, sabe, as mudanças necessárias nos projetos, que a gente possa sair daqui com a certeza de que o governo já tem no papel e na cabeça tudo aquilo que a gente vai fazer até o dia 31 de dezembro de 2026. Vocês estão lembrados que na primeira reunião eu disse, nesse governo não haverá política de ministro. Isso é um governo. E as políticas todas serão de governo, por isso o ministro não pode apresentar uma proposta, sabe, começar a fazê-la sem discutir com a Casa Civil, sem transformar isso numa política de governo. É assim que tem que ser e é assim que funciona um governo, sabe, sério. Não é a política de cada ministro, é a política do governo do que nós fazemos parte. Então, seja na questão da justiça, seja na questão da educação, seja na questão da igualdade racial, seja na questão dos direitos humanos, e nós vamos tentar, então, estabelecer, sabe, o que nós vamos fazer daqui para frente, comunicar à imprensa e pedir para que a imprensa possa ter condições
de todo, a cada 2 meses ou a cada 3 meses, Rui, a gente fazer como fazia no parque, a gente presta contas à imprensa brasileira do que está sendo feito, daquilo que nós decidimos fazer. Nada será escondido, nenhuma dificuldade será escondida, nenhum problema será escondido, e tudo aquilo que a gente fizer, a gente quer tornar público. Daí porque vai ter uma discussão sobre a questão da relação dos ministros com a SECOM. É importante que a gente saiba, a gente pode fazer divulgação das coisas que a gente faz com muito mais profissionalismo se a gente tiver o mínimo de educação de fazer as coisas coletivamente. Tá? É para isso que nós colocamos o deputado Paulo Pimenta, aquela figura simpática, alegre, sorridente, gaúcha dos Pampas de Santa Maria, para coordenar a nossa comunicação. Né? Então, companheiros, eu agora não vou passar a palavra para o Alckmin, porque hoje ele não vai falar como vice-presidente. Hoje ele vai falar como ministro da Indústria e Comércio, para dizer o que ele já fez e o que ele vai fazer daqui para frente, porque ele vai ter que fazer uma viagemzinha no meu lugar, para mim ficar mais aqui no Brasil. Né? Então, companheiro Rui Costa, em nome da nossa democracia, dirija essa reunião. Bom, nós ouvimos aí as palavras iniciais do presidente Lula abrindo mais uma reunião do seu ministério. Bom, nós acabamos de ouvir aí o presidente Lula abrindo mais uma reunião do seu ministério. E ele fez um anúncio importante logo na abertura, que é a criação de uma escola superior de matemática no Rio de Janeiro. Já aí poderíamos falar em discriminação com o Nordeste, porque o presidente, no seu discurso, para justificar a criação da Escola Superior de Matemática no Rio de Janeiro, embasou essa sua decisão em informações sobre a educação do Ceará, sobretudo a participação dos alunos de estudantes cearenses no Instituto Técnico de Aeronáutica, o famoso ITA. O presidente citou um percentual de estudantes do ITA, que são do Ceará, foi contraditado, ele falou em 30 e poucos por cento, foi contraditado pelo ministro da Educação, ex-governador do Ceará, Camilo Santana, falando em 60%, e aí teve uma tréplica do ministro da Segurança Nacional. Portanto, porque o Ceará é um dos grandes fornecedores de alunos para o ITA, e essa Escola Superior de Matemática não é no Ceará, no Rio de Janeiro vai ser, deveria ser no Ceará, porque se o Ceará é um celeiro de jovens estudantes da promissora matemática, por que não essa Escola Superior de Matemática aqui no Ceará e não no Rio de Janeiro? Também há, me parece, um equívoco do presidente em querer passar a ideia de que os alunos cearenses que vão para o ITA são da escola pública. Não são, presidente. Os alunos cearenses, os estudantes cearenses que vão para o ITA são das escolas privadas, tanto que elas têm uma guerra publicitária anunciando quem aprova mais no ITA, nos cursos de medicina e por aí vai. São as escolas privadas, particulares, que preparam os alunos para o ITA. Outra informação que o presidente deu logo no início da sessão, da reunião do Ministério, é que ele vai dar uma parada nas suas viagens ao exterior para ficar mais tomando conta do governo.
Essas viagens ao exterior, segundo ele, vão ser feitas pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Mas agora, voltando aqui ao noticiário local, nós começamos o nosso programa de hoje falando da sessão de ontem da Assembleia Legislativa e da preguiça dos deputados governistas em votarem com o governo. Tanto que o governo precisou de votos da oposição para aprovar o seu primeiro veto. Mas, a propósito da sessão de ontem da Assembleia, quando foi votado esse veto do governador, o deputado João Jaime, ao aparecer votando pelo sistema remoto, deitado folgadamente numa cama e sem camisa, inclusive com uma imagem desrespeitosa, agressiva, não apenas para os seus colegas de Assembleia, mas para todos os cearenses. Quem sabe o deputado poderia estar até nu, quem sabe? Deus queira que não, porque se a Câmara mostra que seria um absurdo. Pois bem, o deputado estava votando para cumprir uma obrigação, de participar das sessões da Assembleia. Só que a Assembleia resolveu facilitar, como outras casas legislativas, e, em razão daquela pandemia, abriu essa questão da sessão virtual. O deputado participa da sessão de casa ou de qualquer outro local. Teve deputado que já participou da sessão da Assembleia lá em Israel. O apóstolo Luiz Henrique. Muito bem. Essa postura do deputado João Jaime foi destaque em toda a imprensa cearense e nacional. Ontem, já no início da noite, coincidentemente após a nossa publicação da matéria, destacando esse absurdo, essa posição desconforme com a regra parlamentar do deputado João Jaime, todos os sites dos grandes jornais nacionais já exibiam a mesma foto e a notícia sobre o deputado votando deitado numa cama e sem camisa. E eu repito, poderia estar até nu. Bom, isso serviu de chacota, não apenas para ele, como também para o Legislativo Estadual cearense, que é bom registrar, não tem culpa disso, mas pode evitar situações semelhantes ou outra qualquer que venha a motivar chacotas, críticas, observações da sociedade. Aliás, os comentários da matéria que o UOL publicou sobre a participação do deputado, ele recebeu algumas reprimendas e, aliás, todas bem merecidas. Algumas até em excesso, mas mesmo assim merecidas. Deputado ganha muito bem para participar de poucas sessões. Eles têm a obrigação apenas de participar das sessões de terça, quarta, quinta e sexta. Participar de reuniões das comissões técnicas da Assembleia. A maioria não cumpre essa sua obrigação, mas todo mês recebe lá o seu subsídio. Que a Assembleia tome as devidas providências, a mesa leve o deputado à comissão que avalia o decoro parlamentar dos deputados. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ontem, quando da filiação do ex-ministro da Saúde do seu governo, Marcelo Queiroga, ao PL,
falou das últimas decisões da Justiça Comum de São Paulo, sequestrando alguns milhares de reais de suas contas bancárias para pagar multas por suas agressões às determinações legais no período da Covid-19. Ele, Bolsonaro, inclusive brincou ao dizer que ainda bem que tinha dinheiro, mas não tem mais, e de repente vai ser preciso o Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional do seu partido, o PL, socorrê-lo com recursos extras. Mas Bolsonaro também falou sobre a preparação do partido para as próximas eleições. Queiroga é um provável candidato à prefeitura de Natal, capital do Rio Grande do Norte, como o deputado federal André Fernandes é um pretenso candidato à prefeitura de Fortaleza. Vamos ouvir o que disse o ex-presidente Bolsonaro. Esses obstáculos. A notícia da imprensa ontem bloqueando minhas contas, né? Fique tranquilo aí que, por enquanto, eu tenho fundo, daqui a pouco não vou ter mais, aí vou ver se o Valdemar me paga por fora aqui, para ter meu salário retido aí. A gente não vai se esperar por causa disso, porque sabemos quem está do lado certo e quem quer o futuro do seu país. Então, o que eu sinto no Partido Liberal, que estamos formando aí um embrião de uma grande família, para que entendamos cada vez mais que o Brasil estando bem, todos nós estaremos bem, e não o contrário. Não é uma pessoa se dá bem aqui que o Brasil vai estar bem, não é por aí. A vida de candidato a qualquer cargo de executivo não é fácil. Tem cabelo branco aqui, sabe do que eu estou falando muito bem. Eu tenho mais de 500 processos, mas como já estou bem mais para lá, né, aqui para cá, eu acho que contribuir bastante com o futuro do meu país, juntamente com vocês aqui, muitos de vocês, ainda possa contribuir ainda. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. Agora com as manchetes do nosso blog, a gente destaca que Eduardo Girão volta a condenar a pauta da discriminação do porte de drogas. Em pronunciamento no plenário nesta última quarta-feira no Senado, o senador citou como uma das justificativas para o pedido o assassinato de 4 crianças em uma creche em Santa Catarina, em abril deste ano, por um usuário de drogas. A gente também fala que Arthur Lira pede esforço a relator para votar mudanças no CARF na semana que vem. A Lira afirmou, porém, que a Câmara dos Deputados não pode garantir acordos feitos fora do Congresso Nacional. A proposta do CARF substitui a medida provisória editada no começo do ano e que teve igual propósito. A gente também destaca que deputados pedem que pastor Alcides retire nota de repúdio ao prefeito Ivo Gomes por falas contra a Igreja Católica. Alguns parlamentares, essencialmente do PDT, se posicionaram contra o pedido do parlamentar bolsonarista e solicitaram que ele retirasse a proposta da pauta de votação. Agora, com as atualizações dos sites nacionais, começando com a Folha de São Paulo, a gente fala sobre o governo Lula, que o presidente afirma que o agronegócio tem problema ideológico com o seu governo. A fala ocorre no momento em que bancada ruralista tem imposto uma série de derrotas e entraves ao governo no Congresso. E em entrevista, louco do Jefferson e louca da Zambelli prejudicaram Bolsonaro, diz Ciro Nogueira. O senador e presidente do PP admite que parte do partido quer integrar base. Sobre o Congresso Nacional, a Câmara aprova o projeto para punir discriminação contra políticos. O texto agora vai ao Senado Federal. Agora, com as atualizações do Estadão, a gente fala sobre Congresso. É possível governar sem o apoio de Lira? É destaque aqui no Estadão. O deputado diz que age como facilitador, mas pressiona o governo por liberação de emendas e cargos. Bom, o deputado estadual Felipe Mota foi duro no seu pronunciamento de ontem na Assembleia Legislativa
contra o secretário de Segurança Pública do Ceará, Samuel Elano de Oliveira Júnior, que para o deputado é incompetente e desrespeitoso com os deputados. Vamos ouvi-lo. Eu pergunto a você, secretário Samuel Elano, Vossa Excelência recebeu na semana passada 2 e-mails do meu gabinete, eu requerendo a Vossa Excelência uma audiência para nós tratarmos sobre o estado do Ceará, para nós tratarmos de assuntos de municípios como Capistrano, que não tem uma delegacia, de municípios que estão carecendo de ajuda da segurança pública. Mas Vossa Excelência não respeita deputado. Mas já que Vossa Excelência não respeita deputado, eu vou começar a fiscalizar a Secretaria de Vossa Excelência, como tenho feito, e trazer na tribuna. Vou começar a demonstrar o que acontece na segurança pública desse Estado, que para desvendar crimes, vocês simplesmente colocam na gaveta, mas para dar peia e chibata em prisioneiro dentro dos presídios cearenses, Vossa Excelência são condenados, como a Folha de São Paulo disse no dia de ontem. É isso que Vossa Excelência quer transformar o Estado do Ceará, todo poderoso secretário Samuel Elano. Vossa Excelência é contratado pelo governador. Vossa Excelência tem um cargo comissionado. Agora eu fui eleito pelo povo. Eu estou aqui eleito pelo povo, secretário. Excelência tem que acabar com essa história de não querer receber deputado aqui. Vossa Excelência é pago também pelo meu bolso, porque eu sou cidadão cearense e pago impostos igual a Vossa Excelência. Oi, secretário, que eu só tinha cobrado a um. Se Vossa Excelência quiser, agora eu cobro outro. Porque o secretário de Segurança Pública, ele não tem respeito com os deputados estaduais. E comigo. Bom, essa não é a primeira vez que um deputado reclama da falta de atenção de secretários. Eu acho até lamentável essa acusação, porque o deputado devia se fazer respeitar. Quando ele se fizer respeitar, os secretários vão respeitá-lo, porque o governador, se o secretário não quiser respeitar o deputado, o governador o exonera. Isso não há dúvida nenhuma. Agora, deputado fazendo como o deputado João Jaime fez ontem, aparecer seminu numa sessão da Assembleia, isso não dá respeito aos deputados, infelizmente. Bom, encerrando, nós dizemos que agora o Ceará tem uma lei que institui o Dia Estadual da Vereadora. Não é do vereador, é da vereadora. Fica instituído no calendário oficial de eventos e datas comemorativas anualmente o dia 10 de março, em homenagem à vereadora Iane Brena. Essa vereadora foi assassinada no ano passado, enquanto era presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta neste horário. Stephanie. Nós agradecemos a audiência e você pode acompanhar mais notícias no nosso blog, que atualizamos diariamente. Até amanhã.